Oi, gente, bom dia! O Sempre Bem de hoje fala sobre o aumento de mortes por doenças cardiovasculares no Brasil e dá destaque aos cuidados que as mulheres precisam ter para se prevenir do infarto. Vamos falar também da importância da doação de órgãos e mostrar as tendências de cabelo para a primavera. Pode chegar, Sempre Bem já começou! De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, as mortes por doenças cardiovasculares aumentaram quase 7% no Brasil no primeiro semestre em relação ao mesmo período do ano passado. E as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte entre as mulheres no mundo. Para falar sobre isso, eu estou aqui com a Larissa Correia, que é cardiologista. Bom dia, tudo bom? Bom dia. No Brasil, a gente tem 14 milhões de pessoas com alguma doença no coração, né? Mas a maioria não tem sintoma, né? Que tipo de doença é essa doença silenciosa? Sim. Doenças cardiovasculares são doenças que podem acometer desde o coração a vasos sanguíneos. E geralmente não causam sintomas porque o organismo vai se adaptando aos poucos. Mas com o tempo elas vão causando complicações, que é quando o paciente começa a ter os sintomas, né? E eu falei desse aumento que teve do ano passado, desse ano em relação ao ano passado. O que está acontecendo? Você consegue aí detectar alguma coisa? Sim, a gente tem um contexto da pandemia, né? Sim. Que a gente viu que teve uma sobrecarga de pacientes com coronavírus, teve uma redução de demanda de pacientes com sintomas cardiovasculares, as pessoas tinham medo de procurar assistência, mesmo sentindo, e outras não sentiam nada, não tinham essa necessidade de procurar atendimento médico. Então, todos esses fatores associados contribuíram para a gente ter essa redução da demanda de pacientes cardiovasculares, né? E menos pessoas cuidando do coração, cuidando dessas doenças e mais consequências acontecendo. E tem diferença entre as doenças cardiovasculares nas mulheres e nos homens? As doenças são semelhantes, mas algumas características nelas podem ser diferentes, desde fatores de risco até a forma que a doença se caracteriza em si. Sim. A gente foi até as ruas de Maceió para falar com algumas mulheres, ver o que elas costumam fazer no dia a dia que pode ajudar ou prejudicar o coração. Roda aí. Alta ingestão de fritura e durmo muito pouco. Infelizmente, não consigo deixar as comidas gordurosas. Uma das coisas que eu faço, que eu acho que pode afetá-lo, é no final de semana eu tomar uma bebida alcoólica. Larissa, o álcool só no fim de semana pode ser um problema? Pode, né? A gente costuma falar que o problema são os excessos. Tem até estudos que mostram que uma taça de vinho por dia para mulheres tem até um fator protetor, certo? Para o risco cardiovascular. Só não pode acumular tudo para o final de semana, né? E aí a gente viu também as pessoas falando que fazem atividade física, mas ao mesmo tempo come fritura. Como é que fica esse equilíbrio? Tudo é um equilíbrio, né? Não adianta você fazer muita atividade física e também compensar comendo muito, como também não adianta você fazer uma dieta exemplar e não fazer atividade física. O ideal é tentar um pouco de cada, fazer esse equilíbrio e ter uma rotina saudável dentro do possível de cada rotina das pessoas. A gente vai ver agora os principais sintomas das doenças cardiovasculares nas mulheres. Então, fala um pouquinho pra gente. Pronto, então aqui a gente... típica, né? Isso, a gente tem a apresentação típica das doenças cardiovasculares, aqui no caso o infarto, que é aquela dor no peito, em aperto, associada aos esforços, que pode ter uma irradiação, né? Que ela vem pro braço, pra mandíbula, pras costas, e pode estar associada à falta de ar, náuseas, né? Vontade de vomitar, suor frio. E a apresentação atípica, que as mulheres, a gente tem que ter uma atenção especial para isso, que principalmente nelas acontece. É quando a gente tem esses sintomas sem a apresentação da dor, mas uma falta de ar que aparece no esforço físico, uma náusea, um mal-estar, uma vista escurecendo com desmaio, isso tudo tem que ligar uma luzinha amarela de alerta para a gente procurar outras coisas. Sim, é porque a mulher às vezes associa muitas coisas à TPM, né? Ao período menstrual e muitas vezes
vezes pode ser algo mais grave. Às vezes só uma dor que realmente na boca do estômago pode ser um equivalente anginoso, como a gente chama de uma dor atípica. Agora vamos ver quais são os fatores de risco para o infarto feminino. Pronto, a questão da menopausa precoce, excesso de estresse, né? Essas doenças de depressão, ansiedade, uma história familiar de infarto precoce no primeiro grau também é uma coisa que chama muita atenção. Peso, né? Obesidade, o cigarro, isso tudo influencia. Tem a diabetes gestacional também, que pode ocasionar? Isso, porque às vezes a mulher tem diabetes só na gestação e depois ela acha que ficou tudo bem e não se preocupa, mas isso aumenta o risco cardiovascular de outras doenças no futuro. Então tem que estar sempre atento. Vamos falar de prevenção? Vamos lá, vamos ver quais são as principais formas de se prevenir. Cuidados com a alimentação, controle do peso. Perder 6% do peso em 3 meses já reduz o risco cardiovascular. Então, cuidado com excesso de gordura, carboidrato, tentar parar de fumar, fazer prática de exercícios físicos, pelo menos 30 minutos, 5 dias na semana, já tem um efeito protetor cardiovascular. E também tratamento, né, de depressão, ansiedade, fazer um check-up cardiológico anualmente para tentar identificar isso tudo num tempo mais precoce. A questão do excesso de sal também, né? Algo que a gente sempre associa, né? Às doenças cardiovasculares. Sim, porque o excesso de sal acaba tendendo a aumentar a pressão. Aquele aumento da pressão a longo prazo vai causando dano nos outros órgãos, né? No cérebro, no rim, no coração. Então, quanto mais a gente controlar sem excesso de sal, sem excesso de gordura, tentando selecionar mais os carboidratos para não fazer refeições com excesso de carboidrato, a gente consegue melhorar e proteger mais para essas doenças. Olha, a gente vai conhecer agora o caso da Luciene Martini. Ela superou o infarto. Vamos ver? Vamos. Quem vê a Luciene assim, ó, cheia de disposição, não imagina que há alguns anos atrás, depois de um mal súbito, ela sofreu um infarto. Luciene, como é que era a tua vida nessa época? Então, nessa época eu tinha uma vida muito corrida, né? Praticamente, assim, eu não tinha muito tempo de praticar exercícios e, assim, eu sempre buscava cuidar da alimentação, mas nunca de uma forma correta. Eu me dedicava muito também à pós-graduação, trabalho, e também tinha os afazeres de casa, né? Porque também sou mãe. Então, eram muitas coisas ao mesmo tempo. E você acaba, às vezes, esquecendo de cuidado primordial, que é a saúde. E acabou desencadeando um infarto silencioso, que eu nunca imaginei na minha vida que eu poderia vir a ter. Eu senti um pouco assim de muitas dores aqui nessa parte da mandíbula e na garganta. E eu corria para os médicos, ia para a emergência, e eles, cada um, passavam um diagnóstico. E eu fazia os exames na hora, os cardiológicos, né, fazia um eletro, tudo, e dava tudo normal. E isso foi cada vez mais aumentando essas dores que eu tinha nessa parte aqui do pescoço. Então, jamais imaginei que fosse algo com relação também ao coração, porque nem os médicos, né? Porque faziam os exames e dava tudo normal. E quando foi que você entendeu que se tratava de um infarto? Então, Ladine, eu entendi, foi quando eu, no domingo de madrugada, senti as dores, me dirigi ao hospital, fiz os exames, não deu nada, deu tudo normal, voltei para casa e fui repetir um exame, foi quando deu uma variação nesse exame, aí fui para o hospital, na emergência, chegou lá na emergência, eles repetiram todos os exames e disseram que eu me levar para a UTI, que eu tinha infartado. Meu caso foi cirúrgico, eu só tinha 5% da artéria e não tinha outra forma, e aí eu me submeti à cirurgia de ponte de safena e uma mamária. E o que você sentiu quando você descobriu que se tratava de um problema tão sério? Eu procurei não pensar muito, porque eu acho que se eu pensasse eu ia pirar. Eu procurei não focar no problema, eu fui focar na solução. Eu acho que isso que me deu força, eu senti uma força muito grande. Fui tranquila para a sala de cirurgia, voltei. No dia seguinte, fiquei na UTI só um dia e meio. Mas lógico que hoje a gente acaba aprendendo, né? Aprende um pouco na dor, né? Você tem que mudar os hábitos, né? Luciene, você falou aí que precisou mudar todos os seus hábitos, né? E como é que é a tua vida hoje? Graças a Deus eu tenho uma vida normal. Trabalho, viajo também, estudo, saio com as minhas amigas, vou andar de bike, né? Busco fazer academia também, treino. E na alimentação também. Então, assim, acho que
buscar também a mente, tudo é a cabeça da gente. Não focar em problema. Problemas todo mundo tem, mas a gente buscar não ficar focada nisso. Ai, que bom que deu tudo certo para Luciene. O que eu queria te perguntar, Larissa, é comum acontecer o que houve com ela, de ter os sintomas e mesmo assim não ser diagnosticada? Depende do que é feito na avaliação, né, Bruna? Às vezes, o paciente tem os sintomas, demora a procurar atendimento, aí vai no consultório que não faz exames de urgência, demora mais a ter um atendimento e resultados. Então, o ideal é que, tendo sintomas como ela teve, procure um atendimento no hospital de urgência para já fazer um eletro, seria enzimas cardíacas, né? O seria que a gente diz é fazer um atrás do outro com intervalo de tempo que a gente avalia na consulta. Para a gente ver se tem alguma alteração que sugira que seja uma síndrome coronariana aguda, que é realmente a angina ou o infarto, que a gente tem que ter uma intervenção mais rápida, como foi feito com ela. E no caso dela, ela detectou tudo, né? Todos os fatores que causaram, né? Que ela fumava, estava estressada, não estava se alimentando bem. A gente viu que ela tinha quase todos os fatores de risco que a gente falou, né? História familiar, cigarro, atividade física, alimentação, e que se ela fizer um conjunto de medidas para tentar controlar isso tudo, ela consegue ter uma qualidade de vida boa e consegue evitar infartar novamente. A gente vai falar agora com a Ana Flávia Torquato, ela é endocrinologista e vai falar pra gente sobre a relação do fator hormonal e as doenças cardiovasculares nas mulheres. Olha só. Que após a menopausa, onde existe uma redução da produção dos hormônios femininos, o risco se eleva muito. Esse é um período muito delicado na vida da mulher, é importante se cuidar bastante, porque pode ocorrer mudança no colesterol, mudança na pressão arterial, aumento, um ganho de peso, especialmente gordura abdominal, que também afetam bastante o risco e o aumento do risco de doença cardiovascular. É fundamental que as mulheres elas tenham um cuidado especial com a saúde e saber da importância da prevenção da doença cardiovascular, que é a principal causa de morte para as mulheres. Fazer check-ups médicos regulares para investigar se existe algum problema de colesterol, de pressão alta, para que esses problemas sejam controlados e a doença cardiovascular ela possa ser evitada. Então a gente vê que o endocrinologista ele trabalha muito junto com o cardiologista, né? Essa questão hormonal da mulher com a menopausa precoce perde um pouco o fator protetor do estrogênio, então aumenta realmente o risco de sintomas cardiovasculares e das doenças. Sim. Quando que a gente deve procurar um médico, Larissa? Pronto, então assim, como a Luciene fez, né? Sempre que você tem algum sintoma desses que a gente comentou, típicos ou atípicos, é importante fazer uma avaliação médica, né? Se for algo que não esteja limitando as suas atividades de dia, não seja algo tão frequente, pode ser em uma consulta com um cardiologista em ambulatório, em consulta mesmo, eletiva. Mas se for algo mais intenso, diário, ou que esteja limitando suas atividades diárias, é importante que vá a um hospital para fazer exames de urgência, que tenha resultado logo, e se for evidenciado algo mais importante, seja logo tratado. E falando em evitar, qual que é a importância do check-up? De quanto em quanto tempo que a gente deve fazer? Pronto, então assim, para quem não tem sintomas, quando que deve procurar uma avaliação cardiológica? Todo paciente, toda pessoa que vai realizar alguma atividade física, a gente sempre fala de fazer uma avaliação pré-participação. Se os exames vierem normais, não precisa ir sempre, mas o médico pode individualizar quando. E se você já teve algum sintoma cardiovascular, sempre tem que ir anualmente. A partir dos 40 anos, todo mundo deve ir anualmente para fazer essa avaliação cardiológica e poder acompanhar se tem alguma mudança no período do acompanhamento. E aí, o que é feito no check-up? Pronto, a gente tem eletrocardiograma, o ecocardiograma, que é o ultrassom do coração, o teste da esteira, para a gente ter uma avaliação funcional, ver como o coração do paciente fica no esforço, e se precisar de algum exame mais invasivo para avaliar se tem alguma obstrução no coração, a gente tem um cateterismo para poder avaliar melhor. Obrigada, Larissa. Nada. Olha, gente, falando em check-ups e cuidados com a saúde, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os consultórios farmacêuticos do Clinic Pharma. Vem comigo. Eu tô aqui com a Letícia Vieira, que é farmacêutica da Pague Menos. Tudo bom, Letícia? Tudo bem, Bruna. Quais são as principais queixas que chegam lá no Clinic Pharma em relação às doenças cardiovasculares? Bem, as queixas podem variar muito, desde pessoas que ainda não têm o diagnóstico de doença cardiovascular, mas que têm dúvidas sobre esse assunto, seja por já ter um histórico na família ou por acreditar que podem ter esse risco. E a gente também pode receber pessoas que já têm o diagnóstico
mas tem tido dificuldades com o tratamento, para aderir aos medicamentos, tomar no horário certo, ou estão sofrendo algum efeito colateral, ou até mesmo podem ter dificuldades para regular os seus hábitos de vida, que é muito importante para esse tipo de paciente. E aí, como é que funciona? Como que o Clinic Pharma age? O que ele oferece para as pessoas que estão buscando aí algum auxílio em relação às doenças cardiovasculares? Bem, primeiramente, para o paciente que ainda não é diagnosticado, a gente pode fazer um rastreio de doença cardiovascular utilizando o cálculo do score de risco global. Esse é um método recomendado pelas diretrizes brasileiras, em que a gente calcula o risco da pessoa desenvolver a doença cardiovascular baseado em alguns parâmetros como sexo, idade, o peso, a pressão arterial, o colesterol. E tudo isso a gente pode fazer ali na farmácia mesmo e já encaminhar o paciente para o profissional especializado com todos esses dados, onde ele vai receber o diagnóstico e um tratamento. E aí, quando o paciente já tem o diagnóstico, já tem o tratamento prescrito pelo médico, a gente vai atuar em conjunto com o médico, com toda a equipe multiprofissional de saúde, para acompanhar esse paciente, para monitorar os parâmetros de pressão arterial, níveis de colesterol, fazer a avaliação corporal e também auxiliar na adesão ao tratamento, esclarecer as dúvidas sobre o horário ideal de tomada, os potenciais efeitos colaterais e também o tratamento não farmacológico, que diz respeito aos hábitos de vida, a alimentação saudável, balanceada e a prática de exercícios físicos, que são hábitos vitais para quem tem doenças cardiovasculares. Obrigada, Letícia. E olha, gente, quando o assunto é check-ups, eu tenho mais uma dica para vocês. É o Sempre Bem Club da Pague Menos, que reúne vários serviços e benefícios de saúde e qualidade de vida. Quer saber mais? Então confere esse recado. Eu venho sentindo também que o meu cabelo tá caindo muito nessas últimas semanas. Acho que você tem que ir logo a um dermatologista. Pois é, só que eu tô sem plano de saúde, eu não sei mais o que fazer. Oi, Bruna! Oi, gente! Deixa eu te falar, porque a Pague Menos ela acabou de lançar um serviço chamado Sempre Bem Club, que reúne vários serviços e benefícios em saúde e qualidade de vida. Olha, que legal! E você pode ter consultas e exames particulares com hora marcada. É muito prático, gente. Nossa, que legal, Bruna! Mas deve ser bem caro, Olha, né? acredite se quiser. Apenas R$20,90 por mês. É menos de R$1 por dia. Uau, um valor super acessível. Pois é, e o Sempre Bem Club, ele é tão completo que tem consultas particulares, telemedicina, orientação médica 24 horas, assistência farmacêutica, check-up anual grátis, assistência funeral. Olha só, gente, eu tô saindo da conversa e tô correndo pra Pague Menos pra fazer a minha assinatura. Tchau. Bruna, e qualquer pessoa pode assinar? Sim, qualquer pessoa. E você também tem vale remédios grátis e ainda concorre a sorteios mensais. É muito bom, né? Poxa, então eu também vou agora na Pague Menos adquirir esse serviço. Calma, Marcelo, porque eu já fiz a sua assinatura. Qualquer pessoa pode presentear um amigo ou um familiar e esse é o meu presente pra você. Poxa, Bruna, que máximo. Muito obrigado, tá? A minha saúde agora vai estar muito mais protegida, tenho certeza. Que presentão! Tchau! Tchau! A Pague Menos sempre tem uma solução com mais economia para você ter mais saúde. Saiba mais sobre o Sempre Bem Club nos perfis oficiais da Pague Menos ou em uma das lojas de todo o Brasil. Ela faz de tudo para você viver plenamente. Pague Menos. Amor, esse é o melhor remédio. E chegou a hora de falar sobre o Setembro Verde, que é uma campanha que busca sensibilizar e conscientizar as pessoas para a doação de órgãos. E a gente preparou uma matéria para falar da importância desse gesto. Confere aí. Gente, esse é um assunto super importante que merece bastante a nossa atenção, viu? Infelizmente, ainda há muita resistência das pessoas quanto a isso. Mas olha, uma coisa super importante da gente ter em mente, viu? Doar órgãos significa doar vida. É você dar uma segunda chance de vida a alguém. Olhando a Janine assim, cheia de saúde, a gente nem imagina, né? Mas foi justamente esse ato de doação de órgãos
que deu a ela a segunda chance de vida e hoje ela tá aqui contando a história pra gente. Segura aí, Cris. Bora, vem cá! O que passou na sua cabeça quando você recebeu a notícia que você precisaria de um transplante? É uma notícia bem complicada de se receber, né? Eu sempre fui atleta minha vida toda, nunca tinha ido para um hospital tomar um soro na veia e eu me vi numa situação de depender de um órgão, de uma família, doar um órgão para eu continuar vivendo. A Janine, gente, passou pelo transplante de fígado há 2 anos. Isso, foi. O que significa hoje doação de órgão para você? A doação de órgão significa para mim hoje uma nova oportunidade de viver. É uma forma de homenagear a família e o doador. É uma angústia a fila de espera, né? Para quem está ali esperando um sim de uma família que a gente não conhece. No momento de dor, a gente está esperando esse órgão. É muito complicado, não só para mim, mas como para minha família também, que acompanhou todo esse processo. Quando veio a notícia do órgão, você tinha conseguido, e aí? Foi um alívio e também uma expectativa de saber se ia dar tudo certo, né? Hoje eu tenho uma gratidão muito grande dentro de mim, de aproveitar a vida que eu tenho, aproveitar essa oportunidade de continuar vivendo e a gratidão muito grande pela família e pelo doador. Olha ali para aquela câmera, imagina que a família que doou está ali. O que você diria? Por esse gesto de amor no momento de dor, eu estou aqui viva e pode ter certeza que esse ente que se foi ainda vive aqui na Terra. Às vezes uma vida vai embora simplesmente porque um órgão não chegou. A dor da perda é irreparável, é para sempre, mas a gente tem que pensar em salvar outras vidas, em ajudar quem ainda está trilhando o caminho e precisa, tá na fila de espera por um órgão. E esse ato de doar pode salvar não só uma, mas várias vidas. Verdade, pode salvar até 8 vidas, porque cada doador pode doar 2 rins para 2 pacientes, um fígado, 2 pulmões, coração, pâncreas, e ainda temos as 2 córneas. Então, de tal forma que uma doação realmente cura várias pessoas. A decisão final é a família. O mais importante é que todo cidadão afirme em vida: eu sou doador de órgãos e avisei a minha família. Quando isso acontece, a família, na maioria absoluta das vezes, autoriza a doação de órgãos. Então isso nós devemos divulgar nesse Setembro Verde. Sou doador de órgãos e avisei a minha família. A pandemia pela Covid-19 causou um impacto negativo na doação e nos transplantes. Em 2020, comparando com 2019, que foi um ano normal, houve uma queda de 13% nas doações de órgãos e, consequentemente, nos transplantes. Hoje, no Brasil, nós temos mais de 45 mil pessoas nas filas de espera por um transplante de fígado, coração, pulmão, rim, pâncreas e córneas. O rim é a fila maior. Nós temos aí no Brasil, porque no Brasil nós temos mais de 120 mil pessoas em hemodiálise. Então aí geralmente você tem no Brasil mais de 20 mil pessoas nas filas de transplantes renais. Seguido do fígado, que temos aí sempre oscilando entre 1.200 e 1.500 pessoas nas filas de espera. E nos tecidos, as córneas, que são os transplantes mais realizados. Geralmente no Brasil são realizados mais de 15 mil transplantes de córneas por ano. De maneira geral, os transplantes eles devolvem o paciente para a família, para a sociedade de uma maneira geral. Então é salutar que os pacientes transplantados, depois de 90 dias, que é quando estão em plena recuperação, eles voltem a praticar atividades físicas, tenham uma dieta saudável, para eles não ganharem peso, não ficarem obesos, dessa forma dificultar o tratamento que eles têm que fazer durante o resto da vida, que são a utilização de drogas imunossupressoras, ou seja, para evitar a rejeição. Então, isso mostrando que realmente o transplante devolve a saúde plena ao paciente. E a gente está aqui numa quadra de basquete porque esse é um esporte que a Janine gosta muito, né? Exatamente, Cris. O basquete me acompanha desde a infância, né? Há mais de 20 anos eu jogo basquete. Eu me sinto livre, é onde eu consigo extravasar minhas energias, é onde eu me sinto em casa. Pessoas transplantadas podem e devem praticar exercício físico. Exercícios físicos, no caso da Janine, porque ela pratica várias coisas, né? Não só o basquete, né? Eu faço caminhada, eu faço crossfit. O importante é se mexer. Exatamente, se mexer é a chave. Já que você falou de crossfit, vamos lá para conhecer um pouquinho dessa sua prática? Bora! Bora, gente! Agora sim, gente, num outro ambiente que é o CrossFit, o Ítalo tá aqui, é o profissional de educação física, gente, que acompanhou a volta aos treinos da Janine. Tudo bom, Ítalo? Tudo bom, querido. Queria que você dissesse um pouquinho pra gente
Como que deve ser essa volta aos treinos para quem recebe um órgão doado? Quando ela recebeu o transplante, ela volta a ser uma aluna sedentária. A gente tem uma relação com o médico, onde o médico libera para a prática de atividade física. A partir dessa liberação da prática, a gente reintegra ela dentro do exercício de maneira bem calma. 2 vezes por semana, aumentando para 3 vezes por semana, priorizando os trabalhos aeróbicos, aumentando os trabalhos de força e criando algumas restrições de acordo com a cirurgia. Não uma restrição de movimento, não pode agachar, não pode... Claro, a gente precisa começar com o exercício em níveis baixos e aos poucos ir aumentando tanto o volume, que é o tempo de atividade, quanto a intensidade da atividade. No caso da Janine, como foi um transplante de fígado, eu preciso evitar exercícios abdominais nesse retorno, por conta do processo cirúrgico local. A gente pode equiparar com o sedentário, porque o órgão novo, a vida foi devolvida e aí é uma adaptação aos movimentos, não é isso? Exatamente, ela vai reiniciar a atividade. Claro, quem tem um histórico anterior de atividade, retoma mais fácil, readquire aquele padrão anterior. Mas no mais, ela é uma pessoa sedentária que reiniciou a atividade como um idoso, como uma pessoa que está há 5, 8, 10 anos sem praticar atividade física. Olha, gente, agora eu quero falar de um protetor solar que foi pensado para a pele brasileira e desenvolvido para todos os tipos de pele, inclusive a oleosa. É o Vichy Capital Soleil Hydramate Fator de Proteção 50. Ele possui ação hidratante com ação matificante por 12 horas, sem ressecar e que eliminam o brilho ao longo do dia. Também traz o poder da água vulcânica, tem fator de proteção 50 contra os raios UVA e UVB e conta também com uma textura leve com um toque seco imediato. Basta aplicar no rosto, no colo e no pescoço 15 minutos antes da exposição ao sol. Reaplique pelo menos a cada 2 horas ou depois de nadar e em casos de transpiração excessiva. Tem uma pele bonita e protegida com o protetor solar facial Vichy Capital Soleil Hydramate Fator de Proteção 50. Esse produto você encontra no site e nas lojas Pague Menos em todo o Brasil. E agora tá na hora do Fica a Dica. Roda aí. Olá, meu nome é Victor Gondim, sou médico otorrinolaringologista e hoje eu vou falar de dicas para proteger a sua audição. A primeira dica é: monitore o volume dos sons. Quanto maior o volume, menor deve ser o tempo que você deve ficar em exposição. Isso é muito importante porque o estímulo, quanto maior a intensidade, maior o dano ele pode causar dentro do seu ouvido. Por isso que temos que ter esse cuidado. Dica número 2. Após a exposição sonora, busque silêncio. Quando você se expõe a ruído de uma forma intensa e repetitiva, é importante dar um descanso para o seu ouvido e ele poder se recuperar. A próxima dica é: limite o tempo de uso de fone de ouvido e não utilize em volume alto. Tente limitar o máximo que você puder. A próxima dica é: use e abuse de protetores auriculares, eles criam uma barreira acústica protetora. E a última dica é: proteja sua audição e realize consultas periódicas. Então, se você está com queixa ou com o avançar da idade, é importante ser avaliado por um médico. Dessa forma a gente consegue detectar as perdas cedo, se presentes, e abordá-las. A primavera é a estação das cores e das flores. E por isso, eu vou te mostrar agora as tendências de cortes e cores para os cabelos nessa época do ano. Quer ver? Olha só. A cada estação, as tendências de beleza se renovam. E atualizar o visual faz parte do calendário das antenadas. Olha, para quem tá pensando em dar um up, eu tenho uma boa notícia. Ao meu lado está o hairstylist Andrew Jackson. Tudo bom? Tudo bem, Ladinha. Já tava com saudade aqui desse espaço. Eu também morrendo de saudade de você sempre. Agora vamos ao que interessa. A gente associa muito as tendências de cores e cortes ao verão e ao inverno. Dentro de todas as estações, nós temos ainda o outono e a primavera. E hoje a gente vai falar da primavera. E as mulheres podem brincar e ousar nos cabelos nessa estação. E essa parte de cores, isso influencia diretamente as tendências também, quando se fala de visagismo, por exemplo. Isso. Durante a primavera você vê uma gama de cores muito grande. É uma estação colorida, como a gente diz. E isso também influencia nos cabelos. E o que vem aí de tendência para essa primavera? Vamos começar pelas morenas. Para as morenas, as cores estão mais monocromáticas. As morenas, elas estão menos iluminadas, elas estão com cores nos tons mais pro vermelho, mais pro cobre.
que combinam com todos os tons de pele, Eder? Isso, eu costumo dizer que para morena iluminada e para as morenas, brincar com esses tons é bacana, principalmente na pele da brasileira. É uma pele bronzeada que já tem esse quente que a gente tem na cor e a gente agora traz isso para os cabelos. E as ruivas? As ruivas continuam naqueles ruivos mais acobreados e para as mulheres extremamente brancas veio aquele ruivo magenta, uma cor mais vermelho intenso. Essa cor voltou, ela estava bem escondidinha, fazia um tempo que ela não vinha para a tendência de cabelos e agora ela está de volta na cabeça das mulheres. E agora vamos para as loiras como eu. O que é que vem por aí? O que é que a gente pode apostar? Para as loiras, você tem dois tipos que estão muito fortes, que vêm da Europa, que é o blonde, que é um loiro quase que um marrom queimado, que isso é muito bacana para a mulher brasileira que gosta de praia, que gosta daquele loiro mais natural. E as super loiras, uma tendência muito forte internacional que chegou, são super loiros, os loiros suecos e um loiro com a raiz esfumada que continua essa tendência para que a mulher fique mais livre e não precise tingir a raiz. Como tá muito em alta, o cabelo bem loiro, bem claro, aí eu, não, chegou a hora, quero mudar. Eu acho que o loiro, ele aumenta muito a minha autoestima, eu me sinto muito poderosa. Eu me sinto assim como se fosse uma celebridade, uma modelo, uma top model. De tanto eu ver as atrizes, aí eu me dei essa vontade louca, aí eu fiz essa mudança radical. E eu já fiz um tratamento pré-mechas para tratar o cabelo antes e ficar bonito, um loiro saudável. E depois também fiz muito tratamento. Hidrato meu cabelo pelo menos uma vez na semana, uso um bom finalizador e dá aquele tchan especial. Ele é um cabelo ousado, ele é um cabelo moderno, ele é um cabelo que empodera a mulher, mas a mulher precisa ter muita atitude para usar. Tem tudo a ver com a minha personalidade, sim. Eu gosto de uma coisa mais prática, mais ousada. Basta um ventinho de secador, você consegue dar um efeito de modernidade, com um finalizador, uma pomada para deixar os fios desconexos. Quem tem o cabelo mais médio ou mais longo e quer entrar na moda? Ladinho, uma grande tendência que também está pegando todas as mulheres é o shag hair. O shag hair é um corte que foi usado muito na década de 80, era aquele corte das panteras, uma coisa bem repicada, e ele veio para os longos, para os médios e para os curtos. Eu sempre usei cabelo grande, comprido, e eu estava querendo fazer uma mudança já. Busquei um corte moderno, que esteja de acordo com a estação. Eu gostei muito dele porque se tornou prático, tem a ver com a minha rotina. Eu tô amando e é um corte que eu pretendo manter por todas as estações. E a gente está vendo também um boom das franjas, né? Então eu acho que as mulheres que não têm tanta coragem de cortar o cabelo podem simplesmente fazer uma franja e já dar um up no visual. Exatamente, né? A franja ela é uma coisa que é um coringa, né? Você faz a franja, parece que você cortou o cabelo inteiro. Então eu costumo dizer que quando você quer dar uma mudança e não quer perder tanto tamanho, faz uma franja, aposta na franja que vai dar certo. Quer ver o seu cabelo crescer forte? Então conheça o novo Pantene Bambu Nutri e Cresce, que possui uma combinação poderosa de extrato de bambu, óleo de rícino e cafeína. A fórmula Pantene com bambu faz com que os seus fios cresçam mais fortes. O rícino é um dos ingredientes mais procurados para o fortalecimento do cabelo. E a cafeína é conhecida por estimular a raiz. E você tem tudo isso na nova linha Pantene Bambu Nutri e Cresce. O shampoo limpa profundamente. O condicionador trata e nutre os fios. O creme de pentear desembaraça fácil e mantém o cabelo alinhado. E a máscara nutritiva nutre e protege os fios contra a queda. Experimente o novo Pantene Bambu, porque um cabelo Pantene diz tudo. Toda a linha Pantene você encontra no site e nas lojas Pague Menos em todo o Brasil. E agora tá na hora do Beleza Express. Olha só. Nesses tempos de pandemia, a máscara se tornou obrigatória e fundamental. Mas é claro que ela também trouxe alguns problemas secundários ao seu uso. O mais frequente dele foi apelidado de maskne,
que é a piora da acne em pessoas com tendência ou com pele oleosa, justamente naquele local da pele que fica coberto pela máscara. E por que isso ocorre? Por um mix de fatores. Entre eles, o fato de a máscara ocluir a pele, promover a proliferação das bactérias, aumentar a oleosidade, aumentar o suor por debaixo dela. E como é que eu posso evitar? Troque a máscara com frequência. É importante que a sua máscara esteja limpa para evitar a proliferação de bactérias e o acúmulo de sebo. Use sabonetes adequados para limpeza, de acordo com o seu tipo de pele, principalmente se ela for uma pele oleosa que tem necessidades especiais. Cuidado com o uso dos ácidos, eles podem afinar demais e sensibilizar sua pele, e isso pode levar a marcas e feridas provocadas pela máscara. E caso você já esteja com a acne instalada na sua pele, procure o tratamento médico dermatológico. Não cutuque, não mexa e muito cuidado com os tratamentos caseiros. E o mais importante, não abra mão de sempre usar a máscara. Nenhum prejuízo que ela possa causar temporariamente é maior do que o risco de se contagiar com a doença. E o Sempre Bem de hoje vai ficando por aqui, mas tudo o que você quiser saber sobre saúde, beleza e qualidade de vida, você encontra nos nossos perfis oficiais, Facebook, YouTube, Instagram, além do site da Pague Menos e o portal do Sempre Bem. Hoje o programa deu dicas de cuidados para ter um coração saudável. Por isso, eu também quero falar do e-book Colesterol, que está disponível lá no portal do Sempre Bem. Ele é um manual de cuidados que traz muitas informações sobre a saúde do coração e de como manter o colesterol controlado. No portal você vai encontrar também os e-books de obesidade e de hipertensão. Então, acessa lá, gente. Informação é vida. E no próximo programa a gente fala sobre a importância da conscientização e prevenção do câncer de mama. A gente fica agora com a mensagem do Padre Reginaldo Manzotti. Uma ótima semana para todo mundo, com muita saúde e até domingo que vem. Tchau, tchau. Por que as pessoas entram na sua vida? Pessoas entram na sua vida por uma razão, uma estação ou uma vida inteira. Quando você percebe qual deles e você vai saber o que fazer por cada pessoa. Quando alguém está em sua vida por uma razão, geralmente é para suprir uma necessidade que você demonstrou. Elas vêm para auxiliá-lo numa dificuldade, te fornecer orientação, apoio, ajudá-lo de forma física ou emocional ou espiritual. Elas poderão parecer como uma dádiva de Deus, e são. Elas estão lá pela razão que você precisa que estejam lá. Então, sem nenhuma atitude errada de sua parte, esta pessoa vai dizer ou fazer alguma coisa para levar essa relação a um fim. Às vezes, essas pessoas morrem. Às vezes, simplesmente se vão. Às vezes, agem e te forçam a tomar uma posição. O que devemos entender é que nossas necessidades foram atendidas, nossos desejos preenchidos e o trabalho delas feito, pronto. As suas orações foram atendidas e agora é tempo de ir. Quando as pessoas entram em nossas vidas por uma estação, é porque chegou sua vez de dividir, crescer e aprender. Elas trazem para você a experiência da paz ou fazem você rir. Elas poderão ensiná-lo algo que você nunca fez. Elas geralmente te dão uma quantidade enorme de prazer. E acredite, é real, mas somente por uma estação. Relacionamentos de uma vida inteira te ensinam lições para a vida inteira. Coisas que você deve construir para ter uma formação emocional sólida. Sua tarefa é aceitar a lição, amar a pessoa e colocar o que você aprendeu em uso em todos os outros relacionamentos e áreas de sua vida. Então, agradeça. Obrigado por ser parte da minha vida.